Por falar em jogo assustador, rubro-negro, o que te espera amanhã somente? Flamengo Sport lá no Maracanã vai ser o primeiro jogo do time rubro-negro sem Daniel Paulista, e quem vai assumir o Leão tem experiência em comandar o time no sufoco. Geralmente, se ele tá assim, comandando o esporte, é porque a situação não tá das melhores. Amanhã, diante do Flamengo, não vai ser muito diferente. César Lucena estará lá, na beira do campo, de novo. E que momento para assumir o time, né? Logo contra um dos candidatos ao título, finalista da Libertadores. É de fato o interino que não tem vida fácil. 4 técnicos é uma campanha muito ruim do esporte no Brasileiro. Agora, eu não sei se você está lembrado, mas foi justamente César Lucena quem começou a temporada no banco do Leão, em um dos raros momentos onde ele estava e não tinha uma crise por resultados. Isso foi lá em janeiro, 3 empates do Sport no estadual com o time sub-20. Eu procuro sempre entregar o meu trabalho da melhor forma possível, com muito profissionalismo, né, com muita dedicação, né, a gente vive isso aqui, a gente não está aqui por estar. Eu sei que a fase não está das melhores na Ilha do Retiro, mas se ajudar, pelo menos os números recentes de César Lucena são bons. O técnico interino está sustentando invencibilidade de 13 jogos. Não perde desde 2022, juntando jogos do estadual, Série B e Copa do Nordeste. Agora, para manter a invencibilidade, César Lucena vai precisar que o Sport faça o que parece improvável no momento: surpreender o Flamengo no Maracanã. Será? Tem esse jogo do esporte com o Flamengo no Maracanã, mas o famoso de hoje a 15, dia 15 de novembro, vai rolar outro na Arena de Pernambuco. Aquele famigerado jogo, né, da venda de mando de campo, enfim. E para esse jogo, com mando de campo do Leão, os ingressos já começaram a ser vendidos para algumas categorias de sócios e também para a torcida do Flamengo. O serviço completinho tá lá no ge.globo.br. Tem também um QR Code aí na tela para te levar até lá. E para o torcedor do esporte, tem ingresso promocional até o dia 12, que varia de R$50 a R$120. Eu não vou defender nunca, e escrevi isso, inclusive, num texto no blog, não vou defender nunca aqui o impeachment de Yuri Romão, porque, até onde eu sei, não há nada que desabone o caráter de Yuri Romão. Nada. E ele foi eleito para ser presidente do esporte por 2 anos. Mas acho que está na hora do Yuri Romão se afastar o máximo possível do futebol. Do futebol. Sabe, eu acho que está na hora dele encarar alguém em que ele confie e dizer, confie não só pessoalmente, mas confie no conhecimento que essa pessoa tem sobre futebol, e essa pessoa vai passar a comandar o futebol, inclusive assinar mesmo. E Yuri Romão vai ser um presidente torcedor. Eu acho que essa é a única solução para a gente imaginar um 2026 para o esporte melhor. Porque eu acho que é muito nítido a falta de conhecimento de Yuri sobre o que é futebol. Porque, veja, saber o que é conhecer de futebol não é olhar para o campo e dizer o time está jogando num 4-4-2. O meu volante agora está fazendo uma função ali de terceiro zagueiro. Ele agora inverteu, quem está fazendo essa função na saída de bola é o lateral esquerdo, e ele passou a dar mais liberdade para o meu volante. O meu ponta, ele não está jogando muito aberto, ele está jogando mais como um médio interior, para utilizar as expressões novas, para poder abrir o corredor para o meu lateral apoiar e se tornar mais um. Não, conhecer futebol como dirigente não é isso é leitura de jogo. Leitura de jogo é uma coisa, ser dirigente de futebol é outra. Ser dirigente de futebol é você conhecer e saber lidar com 50, 60 homens diferentes, que pensam diferente, com criações diferentes, sabe, do mais diferentes níveis de aprendizado e de educação. Conhecer de futebol é você conhecer o mercado e saber, olha, aquele dirigente ali é mais difícil de negociar, aquele é mais fácil. Aquele empresário, eu não confio. Aquele ali, eu confio. Aquele empresário ali, eu sei como lidar com ele. Aquele empresário ali, sempre que eu vou negociar com ele, ele quer empurrar um outro jogador dele no meu time. Sabe? Conhecer de futebol é você tratar o treinador como
igual a você, respeitando o trabalho dele e que ele possa também te ver como um cara que ele vai respeitar, que ele vai contar com você. Yuri Romão, para mim, já demonstrou claramente que não é esse dirigente. Ele já demonstrou competência em várias áreas do esporte. No futebol, não. No futebol, não. E acho que a melhor atitude que ele poderia tomar era, sim, confiar o futebol do esporte a alguém que conheça realmente o que é o futebol, e não é ele essa pessoa, e essa pessoa tem a carta branca para revigorar o futebol do esporte. Porque, como eu falei nesse texto que eu escrevi, eu não consigo confiar em nenhuma decisão que essa gestão vai tomar. Mesmo que seja uma gestão diferente daquela que contratou o Carlos Alberto, que contratou o Matheus Alexandre, porque também já mudou. Só que os novos que chegaram não me passaram nenhuma segurança de reconstrução, de organização, de melhoria, de recolocar o esporte no rumo, de recolocar o esporte nos trilhos. Não houve nada. Se a gente hoje estivesse debatendo que o esporte não teve nenhuma mudança na direção de futebol, todo mundo ia acreditar. Porque não houve nenhum desvio de rota. Não houve nenhum desvio de rota. Até porque, na hora em que Yuri Romão foi fazer as mudanças, ele fez de trás para frente. Né? Aquele normal de, vou trazer primeiro o cara da pirâmide que vai escolher o cara de baixo dele, que vai escolher o cara de baixo. Não! Ele primeiro trouxe o treinador, para depois trazer o supervisor, que ficaria acima do técnico, para depois trazer um coordenador, que ficaria acima do supervisor, para depois trazer um dirigente, que ficaria acima do coordenador, do supervisor e do treinador. Até nisso, até nessa ordem, o Yuri Romão tomou uma decisão errada. Então, assim, eu não consigo confiar que 2026 do esporte vai ser diferente com a continuidade das pessoas que estão lá, tomando as mesmas decisões que tomam há 2, 3 anos. Por isso que eu só consigo ver uma solução. Olha, e outra coisa, o esporte pode subir, como subiu com o Yuri Romão. A questão não é essa. A questão é que fazer futebol com planejamento é muito difícil. Sem planejamento é muito mais difícil. E a gente lembra como foi o acesso do esporte. Você lembra, né? Eu não esqueço, não. Como o esporte pediu para não subir. Enfim, é assim que você quer subir no ano que vem, torcedor do esporte? Eu acho que o esporte pode muito mais do que isso. Meu amigo, se nada mudar, o filme vai se repetir. Cabral Neto só disse em voz alta o que todo rubro-negro sente no peito. Falta comando de futebol, falta pulso, falta quem entenda do jogo fora das 4 linhas. E é como ele falou, não é sobre tática, é sobre liderança. O esporte precisa de alguém que viva o futebol todos os dias, que saiba lidar com jogador, empresário, técnico, pressão e, principalmente, com a torcida mais apaixonada do Nordeste. Yuri Romão tem méritos, tem história, mas precisa entender que o futebol do esporte não pode ser laboratório de aprendizado. Se ele realmente ama o clube, que passe o bastão para quem sabe fazer o leão rugir de novo. Agora é contigo, torcedor. Tu acha que Cabral Neto tá certo? O presidente deve se afastar do futebol em 2026? Comenta aqui embaixo, porque tua opinião vale mais do que muita decisão errada que já fizeram na ilha. E ó, se tu é rubro-negro de verdade, já deixa o like, compartilha com a turma e se inscreve no canal Bastidores do Leão, porque aqui a gente fala o que muitos têm medo de dizer, a verdade sobre o nosso Esporte Clube do Recife.